Oi pessoal, tudo bom? Bora falar de verão? Faz tempo que eu prometi, mas finalmente agora pude vir, né, contar pra vocês mais ou menos como é que a gente faz pra se preparar pro verão, quais são as mudanças, o que que a gente continua fazendo, o que que a gente faz diferente, dar um contexto maior sobre como é que é o verão aqui na Europa, especialmente aqui na Holanda, que é onde eu moro. Então eu vou fazer um contexto geral pra vocês e depois a gente vai entrando mais a fundo nas questões do que muda aqui em casa com a chegada dessa nova estação, né, que é o verão. Estamos chegando já no finalzinho do verão e dá pra contar nos dedos as vezes que a gente teve de fato dias de calor com a presença do sol, porque o verão aqui esse ano foi muito miado. E essa é uma das estações mais aguardadas pelos europeus por causa do calor, né? Como vocês já sabem, aqui a gente não tem muita presença do sol, os dias são muito nublados e normalmente ficam mais friozinhos, não costuma fazer tanto calor. Juntando ao fato que esse ano a gente não teve primavera praticamente, tava todo mundo aguardando o verão, porque realmente é um evento aqui. Apesar do clima, né, não ser tão tropical, é realmente mais nublado e mais friozinho, e por isso a gente tem que deixar de tomar os cuidados e tomar certas medidas para poder lidar com os dias de sol, com os dias de calor. Aqui na Holanda a gente tem todas as estações, as 4 estações, normalmente elas são bem definidas. Mas com a chegada do verão, o que é que a gente tem de diferente, né, das outras estações? Aqui na Holanda, teoricamente, a gente teria mais sol e mais calor, mas não foi bem assim que aconteceu, né? Como resultado disso, a gente também tem dias mais longos. Eu já venho contando aqui pra vocês e também mostrando lá no Instagram que com o passar dos dias, o sol tava indo embora cada vez mais tarde. Isso resulta em dias muito mais longos, porque o sol só vai embora lá para as 9h30, 10 horas, só que ainda fica um pouco claro, né? Nos dá essa impressão de que o dia realmente tá muito mais longo. E aí tem aquele dia que eu já falei para vocês que é o ápice do sol e depois disso já começa aos pouquinhos e voltando ao normal até que a gente vai chegar no inverno, quando realmente volta a escurecer muito mais cedo. Para acompanhar essa temperatura toda, as pessoas costumam investir numa alimentação um pouco mais leve. Então a gente vê que é muito comum o pessoal tomar suco, comer refeições mais leves, tipo, por exemplo, no inverno a gente gosta de comer sopa, gosta de comer uma massa, alguma coisa assim, sabe? Aqui a gente prefere nessa época comer sanduíche, comer um wrap, comer coisinhas mais leves. E também é nessa época muito comum ver algumas frutas, né? E aumentar o consumo das frutas porque a gente tem uma gama um pouco maior, como por exemplo, nessa época muito comum ver muitas melancias, né? Coisa que eu não tinha visto muito antes. E também cerejas, que são meio que frutas da estação. Eu acho que as frutas têm mais gosto, elas são mais frescas assim, sabe? Então a gente percebe também uma mudança na questão da alimentação. Puxando o gancho para essa questão da comida, a gente também toma muito mais sorvete, muito mais picolé. Aqui na Holanda acho que não tanto, mas por exemplo lá na Alemanha muitas sorveterias fecham, né, durante o inverno ou dos dias mais frios, porque realmente não tem público para isso. Mas nessa época pode apostar que vai ter fila nas sorveterias, porque todo mundo fica buscando formas, né, de se refrescar um pouquinho. Então os sorvetes e picolés realmente bombam nessa época, todo mundo vai atrás porque realmente ajuda bastante. E claro, é gostoso também, né? Falando nessa questão de coisas que só aparecem aqui no verão, tem a questão também que algumas atividades só podem ser feitas nessa época, ou são mais interessantes de serem feitas nessa época. Tem alguns parques, tipo parques aquáticos que abrem nessa época, os passeios de barco também, então tem essa mudança assim nas atividades. Para esse lado de atividades também, é muito comum que as pessoas façam atividades fora de casa para aproveitar realmente os dias e tudo que a cidade tem a oferecer nessa época do ano. Então é muito comum as pessoas, né, continuarem andando de bicicleta, fazerem piquenique, irem para os barzinhos, encontrar os amigos, e eles gostam de fazer muita coisa fora de casa para justamente aproveitar enquanto a temperatura tá mais amena, tá mais gostosa. Então já dá para ver uma diferença muito grande com relação ao que eles fazem no verão e o que eles fazem no inverno. Inclusive tem algumas pessoas que preferem começar a trabalhar mais cedo e terminar mais cedo para conseguir aproveitar esse finalzinho de tarde e comecinho de noite para fazer atividades que normalmente não iam conseguir fazer em outras épocas do ano. E se vocês ouvirem um barulhinho de fundo, é a máquina de lavar que tá aqui trabalhando, tá? É normalmente também nessa época do ano que as pessoas costumam fazer as viagens de verão. Por quê? Quando você tem filho, né, normalmente os filhos ficam de férias nesse período, mas fora isso, eles querem aproveitar realmente o melhor do ano, que é o verão, né? Então eles gostam de ir muito para praias, vão para os lagos. Um detalhe importante é dizer que eles fazem esse planejamento muito antes, porque eles são bem assim, né, planejados. Então essa é a hora que todo mundo gosta de aproveitar bastante. Agora que eu já dei um
um contexto pra vocês de como é que é o verão aqui, né, na Holanda, eu queria falar o que é que muda pra gente aqui dentro de casa. Claro que essas mudanças que eu falei são mudanças bem importantes, mas são mudanças externas, né, do nosso comportamento com relação ao clima, ao sol e a tudo. Mas dentro de casa não é só festa, a gente tem que ter realmente muito cuidado nessa hora, porque é aí que o bicho pega. As casas aqui, elas são feitas pra dias de frio. Então, assim, elas são construídas com materiais, vamos dizer assim, mais pesados. E o vidro da janela não é um vidro fininho, é um vidro duplo, para ajudar no isolamento, para ajudar a manter a casa aquecida. As paredes são de concreto muito grossos, né, para poder ajudar também a aquecer a casa. Basicamente, tudo é pensado, né, para reter o calor. Então, tudo que eles fazem, a forma como eles fazem, tem que ser diferente para que a casa fique aquecida durante os dias mais frios. Aqui o frio realmente é frio, não é frio de ar-condicionado, é um frio real, é um frio muito pesado. As casas não podem ser feitas de qualquer jeito, elas têm toda uma estrutura, muitas têm mantas também térmicas para deixar a casa mais aquecida. Então, juntando tudo isso no verão, o que é que acontece? A gente se lasca, porque as casas não são feitas para o calor. E aí, como vocês pediram, eu vou trazer aqui algumas dicas das coisas que a gente faz para manter a casa um pouco mais fresquinha, né? Se é que isso é possível. A primeira coisa na cabeça da gente quando a gente vê o sol é tipo, eita, que dia lindo de sol, vou abrir tudo. Não, 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 você tá errado. O primeiro impulso vai ser abrir a janela, mas você não pode. A primeira dica que eu vou dar, que a gente faz aqui em casa e que a maioria das pessoas fazem, é deixar a cortina fechada. Sim, eu sei, parece até um pecado, né? Porque a gente quer que a luz do sol entre, a gente quer ver o sol, ver a paisagem, mas se o sol estiver batendo diretamente, aquele sol, aquele calor todo vai entrar no seu cômodo, ou seja, na sala, no quarto, e vai ficar ali dentro. Então, se você tá vendo que tá batendo, ou que a luz do sol vai bater em breve naquele cômodo, o melhor a se fazer é fechar as cortinas até que esse sol amenize um pouco mais. No caso aqui, a gente não abre as janelas. Às vezes, lá fora pode estar uma temperatura mais tranquila e aqui dentro pode estar mais quente. Mas o contrário também pode acontecer. De lá fora tá muito mais quente e aqui dentro da casa tá um pouco mais tranquilo. Lá fora pode dar, por exemplo, 35 e a sua casa tá 27 e você deixa tudo fechado. Ah, eu vou ficar assim o dia todo? Vai, provavelmente. Muitas pessoas acordam mais cedo e aí se a temperatura mais cedo tiver um pouco mais tranquila, é nessa hora que você pode abrir as janelas para a casa ficar um pouco mais fresquinha. Caso contrário, você deixa a casa assim o dia todo, né, fechada. E aí à noite, que é quando normalmente baixa um pouco as temperaturas, né, fica mais perto da casa dos 16 para o 18, em alguns lugares mais, outros menos, mas fica muito mais tranquilo. É bem diferente, eu sei, mas é assim que a gente faz. Outra coisa que as pessoas dizem que é bom você fazer é evitar o uso do forno, evitar ficar usando secador. Tem outras pessoas que preferem desligar alguns itens da casa da tomada para não aquecer, sabe, o ambiente. Então, assim, tudo a gente faz pensando em deixar a casa mais fresquinha. Outra coisa que as pessoas gostam de fazer muito aqui é investir nos jardins. Alguns colocam gramas, outros colocam plantinhas, mas as plantinhas ajudam também a trazer um pouco mais de sombra e frescor para as casas, né? Aqui em casa a gente só tem planta fake, mas eu sei que outras pessoas realmente gostam de cuidar do jardim nessa época para realmente deixar a casa mais verdinha. Outra coisa também que a gente faz aqui é muitas vezes um truque que a gente usa muito no inverno, que é abrir a janela de uma forma um pouco estranha, eu vou mostrar pra vocês, mas aí a gente abre um pouquinho só a parte de cima, só para o ar circular e não para de fato entrar aquele ar, sabe? Só para dar uma renovada. Até no inverno o pessoal também faz isso porque não é bom ficar com tudo fechado. E por fim, a outra dica é beber muita água, porque de fato a gente acaba negligenciando às vezes a água, mas é importante tomar muita água para não sofrer com os efeitos, né, do calor. Mas e aí, o que é que muda dentro da casa? Agora a gente vai entrar, né, no quesito casa, porque realmente é muita informação. Uma das coisas que a gente faz aqui em casa é tirar e guardar o umidificador, que é uma peça fundamental durante o inverno, mas que no verão não faz muita diferença. Então, essa é a hora que a gente limpa ele e bota lá no quartinho, porque para esse momento ele não vai ter muita serventia. Em compensação, outra figura muito importante volta à cena, que é o ventilador. Um objeto que a gente não usa toda hora, porque a maioria dos dias são frios e a casa realmente fica fria. A gente tem que, na verdade, aquecer a casa, né, e não ventilar, mas essa é a hora que a gente pega o ventilador, coloca de volta, ou muita gente acaba apelando para o ar-condicionado, porque realmente o calor é muito grande. Uma curiosidade aqui é que as casas normalmente não tem ar-condicionado, nem o ar-condicionado central e nem aquele ar-condicionado que fica nos cômodos, né, tipo aquele que fica na parede, porque como os dias de calor são tão poucos, não tem muita lógica fazer isso. E por falar em ventilador, é importante você providenciar esse ventilador com antecedência, né, se você tem intenção de morar aqui, ou enfim, só porque
curiosidade mesmo. Porque lá pra abril, que ainda na primavera, as pessoas começam a comprar esse ventilador, porque às vezes tá tão quente e algumas pessoas deixam pra comprar de última hora, que simplesmente desaparecem das prateleiras e fica muito difícil encontrar, porque senão você vai se dar mal. Outra coisa que envolve o vestuário agora é com relação a algumas coisas que eu já falei pra vocês, que a gente troca, né? A gente de fato tem um armário pra primavera, verão e outro para outono e inverno. Então nessa fase é tudo muito fresquinho, mangas mais curtas, roupas que mostram mais a pele, porque depois a gente não consegue fazer isso. Isso é uma coisa que a gente não tem muito no Brasil, né? Toda roupa a gente usa praticamente ao longo do ano todo, mas aqui não é assim. Ou você guarda em mala, ou você guarda em sacos, ou você guarda naquelas caixas organizadoras. E essa mudança não acontece somente nas roupas, também nos acessórios, nos calçados. Então, por exemplo, eu não posso usar o sapato que eu tava usando em dezembro, né, que é no auge do inverno, agora, porque senão eu vou ficar com muito calor. E por falar em troca, a gente também faz troca da roupa de cama. Muitas pessoas têm o costume aqui de usar uma coxa mais grossa e a gente tem uma capa que protege essa coxa. E no dia a dia a gente só retira essa capa, né, e usa o edredom normal. E aqui é muito comum que a gente tenha dois tipos de edredom. Os dois juntos formam um edredom que você usa no inverno, porque realmente é muito frio, mas para a primavera e o verão você pode destacar as laterais e usar somente a parte mais fininha. Outras pessoas adotam lençóis mais finos, porque realmente fica muito quente às vezes. E por fim, a gente sempre fica muito atento às temperaturas, então através dos aplicativos, aqui no iPhone a gente tem um Weather, que é o que mostra se vai chover, quantos graus tá, como é que tá os ventos, sabe? E tem um outro específico aqui da Holanda, eu vou deixar aqui pra vocês o nome, que ele é mais preciso, que todo dia a gente dá uma olhadinha pra ver se tá tranquilo, se tá com muito vento, se tá com muito calor. E se tiver muito calor, muitas vezes é melhor não sair de casa ou evitar o aplicativo, né? É fundamental para que a gente consiga se organizar para tudo, não só no verão, mas ao longo de todo o ano também. Bom, e outra coisa importante que eu esqueci de falar é que a gente aproveita para lavar coisas que a gente não conseguia lavar sem o sol. Então, a gente prefere colocar roupa para secar aqui fora, que seca muito mais rápido. A gente lava, por exemplo, tapete, coxas muito grandes que a gente não consegue secar na secadora. Então, assim, o sol é maravilhoso. Então, a gente sempre que pode aproveita essa fase para lavar sapato, sabe? É maravilha! Porque nessa fase, né, diferente do inverno, as roupas demoram muito tempo pra secar dentro de casa. E aqui ela vai secar daqui pra mais tarde. Então, super. Essa dica é muito boa. Tchau, roupinhas. A gente se vê mais tarde. E por falar em varanda, né, a gente aproveitou um dia desse que não tava assim tão quente. Pô, tudo. Tava um nojo a varanda, cheia de aranha, cheia de bichinho. Foi muito trabalhoso. Matheus cuidou das janelas e eu cuidei da parte do chão. Fiquei muito cansada, mais cansada do que eu pensei que ia ficar. E não consegui fazer um trabalho perfeito, né? Não é pra ficar perfeito, até porque aqui suja muito, é só pra tirar o grosso. Então tá bem melhor, a gente sentiu que tá com menos bicho aqui na varanda, né? Não gravei pra vocês o passo a passo, mas fiz algumas imagens pra vocês entenderem como é que foi trabalhoso esse processo. Também já estamos muito cansados. Essa vassoura cansa muito e não limpa direito. Aí assim já melhorou bastante o resultado, né? É isso. Pelo menos agora a gente tá sem mosquito nenhum, né, Deus? Foi tudo embora. Eu falei pro Matheus, pelo menos por enquanto, né? Mas pelo menos tá limpo. Né, senhor? Olha só. Quem já chegou? Eu falei pro Matheus, agora ele vai falar, pessoal, janela limpa. Bora pra lá, porque aqui normalmente fica cheio de inseto. Agora tá um brinco, né? Mas o primeiro convidado já chegou. Olha só.
E agora uma recompensazinha. Não gostamos porque ela veio mais escura do que normalmente vem. Mas, enfim, tá bem boa. Aqui tem a maionese que vocês já conhecem. Aqui tem um molhinho de amendoim com cebola, que é como a gente gosta de comer. E aqui um nuggetzinho pra posteridade, né? Essa coisinha a gente não gostou não, que ficou muito marrom. Aí fica com gosto meio de queimado. Pronto, agora a gente vai fazer uma pausa na programação e eu vou levar vocês comigo lá pro quarto pra gente fazer meio que a troca, né, do guarda-roupa. Prontíssimo, agora que chegamos no quarto, eu vou mostrar pra vocês o caixote que eu tava falando e o que é que eu vou fazer pra organizar aquele guarda-roupa ali. Essa é a caixa que eu tava falando, tá vendo? E essa aqui é a minha. Esse aqui tá tudo cheirosinho e lavadinho, que já veio de Berlim lavado. Então fica guardadinho aqui só esperando na hora de ser usado. Como eu falei pra vocês, eu já tinha feito esse processo. Então aqui tem casaco, tem luva, tem gorro. Eu já coloquei nesse saco. E eu vou repetir isso com as minhas calças agora. Então o saco vem assim, ó. É um saco bem grande. Esse foi comprado nos Estados Unidos, mas aqui na Holanda também vem. E como a gente não tem aspirador de mão, eu vou usar essa bombinha aqui. Agora eu vou me certificar de que eu tô com as roupas antes dessa linha aqui que eles pedem, né? Que é a linha do stop. Eu fecho aqui agora. Agora que eu selei tudo, eu venho com essa bombinha que já veio, né? Quando eu comprei o kit. Abro aqui essa válvula. Tirei o máximo que eu pude, né? Então tá assim, cheio, ó. Agora eu vou encaixar esse aqui e poderia ser também o aspirador. E agora começa o trabalho, né? Depois que você termina, né, ele tá assim, ó, tá bem mais seco. Agora é só você gira aqui, ó, e já fecha em seguida. Isso é bom pra guardar coisa, pra quando você vai viajar, leva muita peça volumosa. Ó como ficou fininho. Abrindo aqui o guarda-roupa, eu já tenho algumas peças já organizadas, né, aqui a parte das gavetas. Também já estão praticamente só com roupa de verão, tá vendo? Então eu só vou tirar aqui as peças que eu sei que eu não vou usar e vou fazer uma organização melhor aqui dessas roupas. Pronto, agora basicamente tirei todas as peças de frio, elas estão aqui na cama, então eu vou pegar as blusas que eu tenho e vou organizar aqui rapidamente no guarda-roupa, beleza? Depois de algum tempo eu consegui, né, encher aqui, como eu mostrei pra vocês, ó. Então ficou cheio aqui. Deixei algumas peças fininhas de manga comprida, porque às vezes faz um friozinho aqui. E deixei um casaquinho simples, mas no geral tudo roupinha fininha, né, não tenho muitas roupas. E aqui também é a minha gaveta, eu já dei uma organizada, então ali ficou blusas, shortinhos e aqui roupa de dormir. A cama tá nesse estado. Tá uma bagunça aqui o quarto, mas eu preciso realmente fazer isso. Tava esperando só pra fazer com vocês. E agora eu vou arrumar a parte desse senhor aqui, que é a parte de Matheus, né? Então eu não vou mostrar pra vocês o processo, porque eles estão um pouco cansados, eu quero ligar o ventilador. Vocês já estão vendo que tem algumas blusinhas com manga curta aqui. Eu vou tirar essas blusas de manga comprida, vou pegar as que eu tirei do baú e colocar aqui, e aí no final eu mostro pra vocês. Esse basicamente é o antes. Prontíssimo, depois de muitas horas dedicadas, eu acho que agora eu acabei e consegui colocar as coisas, né, nas caixas. Organizei os guarda-roupas e eu acho que é isso, né, minha missão agora, por enquanto, acabou. E eu acho que deu pra vocês terem a noção do quanto trabalhoso isso é, mas do quanto é importante também. É bastante informação, é muita coisa que a gente tem que pensar, mas eu acho que deu pra contextualizar vocês mais ou menos de como é que é o verão por aqui. É uma fase bem diferente, assim, é que a gente aguarda muito por causa do sol, né, e a presença do sol, mas infelizmente passa rápido, só que a gente também tem que entender, né, e se adaptar que as outras estações também têm suas belezas, têm suas vantagens, e é um ciclo, né. Na minha cabeça é bem difícil, assim, se adaptar aqui a cada tantos meses. A gente vai viver de um jeito, depois vai de outro, e aí no ano que vem começa tudo de novo. Mas é assim que funciona, eu sei que parece muita coisa, mas de fato, no dia disso fica um pouco mais normal pra gente, porque tá todo mundo fazendo isso também. Gostei de compartilhar com vocês, obrigada por pedirem pra eu trazer esse tipo de conteúdo aqui.
Se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, achou alguma coisa interessante, não esquece de comentar aqui pra gente continuar o nosso papo sobre o assunto verão na Holanda, tá certo? E não se esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou colocar aqui, tá certo? Um beijo bem grande, até o próximo vídeo e tchau!